Bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Eu queria dizer primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui, eu não devia estar aqui, eu devia estar em São Paulo. No ano normal eu estaria em São Paulo agora, mas eu fico muito feliz de estar aqui. E antes da gente começar, antes de eu até continuar falando, eu queria pedir vocês fechassem os olhos, a gente vai fazer uma oração. Oremos, querido Deus, amado Pai, muito obrigado porque nós confiamos em Ti e se ainda não conseguimos nos entregar nessa confiança, queremos confiar mais, pelo menos, e te pedimos que o Teu Santo Espírito venha transformar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sonhos para que estejam de acordo com os Teus, e que o Senhor venha cada vez falar a nós, cada vez nos mostrar o caminho certo para andar, e que nós possamos ter mais intimidade contigo, Senhor, e que hoje a palavra vai ser aberta e que nós possamos, mais uma vez, ouvir o Senhor falando e que aquilo que for dito seja para a honra e glória do Teu nome e que todos aqui, inclusive eu que vou estar falando, sejamos transformados através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito e do Teu Santo Amor. É que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu queria contar uma história do que aconteceu comigo para eu estar aqui em Fortaleza agora e que sirva de lição para vocês, né? A gente tem o costume de, né, na caminhada da fé, aparecer momentos em que Deus vai ter que dizer para a gente o que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que tomar uma decisão. E a gente tem que ser coerente com a decisão. Embora às vezes não seja, a gente toma a decisão. E é exatamente o que aconteceu comigo. Estava em São Paulo, na hora que disseram que iam trancar as aulas por 15 dias, né? Esses 15 dias já estão demorando bastante tempo, mas disseram que iam trancar as aulas por 15 dias, eu vendo a situação nos outros países que já tinham passado, que já tinham enfrentado a parada que eles deram, eu falei, bom, vou comprar uma passagem, ninguém está viajando agora, estava barata a passagem para a semana seguinte, e disse, vou comprar a passagem e vou para Fortaleza, sei que vai demorar um pouco. Qual é a minha incoerência? Eu vim com uma mochila só. Eu estou há 6 meses usando uma mochila de roupas. Eu deixei os meus ternos lá em São Paulo, deixei tudo lá em São Paulo, eu trouxe só. E aí eu sabia que eu ia demorar mais tempo aqui, mas não agi coerentemente com isso. Então, quando Deus botar alguma coisa na vida de vocês para vocês tomarem uma decisão, tomem de maneira coerente. É isso, não tenham medo, sejam felizes que vai dar certo. Obrigado, viu, Marcelo? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livro que todo mundo carrega no celular, carrega na mão, debaixo do braço, na mesa. Sua Bíblia está comigo, Igor. E hoje, Simão, a gente vai falar um pouco sobre a palavra escrita. Inclusive, o Judá vai só ajeitar aí, porque hoje está sendo transmitido pelo YouTube. Inclusive, bom dia a todos aqueles que estiverem assistindo. E eu quero que... Hoje a gente vai caminhar um pouco pelos textos que estão na Bíblia, a gente não vai parar numa história específica, porque uma das coisas que eu quero que a gente entenda hoje, né, é que a gente pense muito sobre o que a gente tem feito com essa Bíblia, que a gente carrega no celular, que a gente carrega no bolso, na mão, deixa em cima da cabeceira da cama. Tem gente que ainda tem o costume de deixar a Bíblia aberta em uma casa, que faz meditação de manhã, que lê de noite, enfim. O que a gente tem feito com ela? Inclusive, eu vou dar uma dica que me deram no curso, na faculdade, que é o seguinte: tem uma bênção especial para aqueles que anotam. Eu sei que eu estou vendo alguns com um caderninho, com a canetinha na mão, e é isso mesmo, viu? A gente vem para o culto, a gente assiste um sermão em casa, ouve um podcast, enfim, sempre atento. Que lembrando, a minha Bíblia está com Judá. Minha Bíblia é toda riscada. Porque se eu esquecer, na hora que eu abrir a Bíblia, está lá tudo riscado, e eu vou lembrar a linha de raciocínio que eu fiz, os pontos importantes. Então façam isso. Tem uma bênção especial para aqueles que anotam, para aqueles que deixam marcado, que estudam. E a gente vai falar um pouco disso. Mas vou pedir para o Judá passar aí, que a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: em 2010, o Google fez uma pesquisa e disse que existiam cerca de 130 milhões de livros no mundo. Não estou falando de um, por tipo, não contando as cópias que foram feitas.
Eu não sei até que ponto de precisão é isso, mas 130 milhões de livros são muitos livros. A gente não vai ler na nossa vida, chega nem perto do 1% disso. Então, assim, a gente tem que saber selecionar aquilo que a gente está vendo. Se você for contar hoje, né, deu um estouro agora nas redes sociais, YouTube, por exemplo, tem vídeo que não acaba mais, todo tempo estão upando novos vídeos, inclusive o de hoje é um vídeo a mais que ainda está entrando no YouTube. A gente nunca vai ter a oportunidade de ler todos os livros, de assistir todos os vídeos, de ler todos os poemas. A gente nunca vai ter a oportunidade de saber de tudo que a humanidade já produziu. Por isso que a gente precisa ter um filtro, tem que saber ler, tem que saber escolher. E aquilo que a gente se propôs a fazer, fazer de verdade. E aí entra o segundo problema. Judá, passa aí. Em 2016, uma outra pesquisa foi feita e disse que o brasileiro lê, em média, 2,43 livros por ano. Não sei quanto nessa escala você está. Se você lê 1, 2, 3. Eu acabo lendo muito porque minha faculdade precisa de muita leitura. Mas a gente não lê muito. É natural, a gente não tem um incentivo. Às vezes até tem, o pai, a mãe insiste, a escola tem uns paradidáticos, mas a gente mesmo não busca os nossos prazeres na leitura. Embora as pessoas que estão há mais tempo, antes do celular, de alguma forma até estão mais acostumados à leitura, a gente perdeu a gente prefere gastar o nosso tempo com outras coisas. Eu amo livro de bolso, livro pequenininho que você põe no bolso. E agora eu estou gostando dos livros que você coloca no celular também. Mas a gente também tem que começar a fazer esses exercícios da nossa leitura através de coisas que a gente tem interesse. Buscar, aprender e tudo mais. E a Bíblia tem que ser uma das fontes de interesse. E por que às vezes a gente não gosta tanto? Por que às vezes quando a gente vai falar da Bíblia, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente cai no sono? Não está conseguindo dormir, vai ler a Bíblia antes de dormir. Aí cai no sono e dorme. É o remédio para insônia. Não é isso que Deus queria, né? Deus queria que a gente se empolgasse tanto, igual os discípulos no caminho de Emaús, que o coração saísse pegando fogo. Vamos agora correr 11 quilômetros daqui de Emaús lá para Jerusalém, porque a gente tem que avisar as pessoas. Era isso que a Bíblia devia fazer no nosso coração. De vez em quando até faz. Mas cada vez mais a gente tem que buscar e entender que a Bíblia é um livro muito legal. Tem passagem que a gente lê em 5 segundos, e que se você for estudar mesmo, você passa uma semana, um mês só naquele texto. Isso é um exercício que a gente pode fazer também. E aí, Judá vai passar, que tem uma frase famosa, né? Que é, você vê, mas não observa. Se você já leu alguma coisa, você sabe que quem falou isso foi o Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Mas a gente tem uma frase muito parecida na Bíblia, em Atos 8, quando o Filipe fala com o eunuco, né? Você entende o que você está lendo? E o que é que eu estou dizendo? Às vezes a gente faz ano bíblico após ano bíblico, é avivados por sua palavra, após reavivados por sua palavra. A gente faça lição através de lição, e a gente está lendo, mas não está entendendo. A gente está vendo aquela ruma de palavras e não está observando. Não está buscando saber um pouco mais sobre aquilo que tem a dizer. E se a gente faz ano bíblico todo ano, não é porque o livro da Bíblia é para eu decorar simplesmente. Não é porque todo ano você tem a oportunidade de aprender algo novo daquele mesmo verso que você está lendo, aquele mesmo capítulo. Deus renova. E hoje a gente tem uma necessidade, Judá, passa aí, muito grande de aprender a ler novamente na companhia do autor. A Bíblia, ela passou por muita coisa para chegar na nossa mão para a gente desprezar. Ela é um livro que Deus tem um carinho muito grande. Passou vários anos para ser escrita, a galera transcrevia várias e várias vezes, tinha um maior cuidado, maior apreço para não ter erros de ortografia, não ter nenhuma mancha na página. Se tivesse um erro, a página toda era jogada fora e começava de novo. E, a Bíblia teve, durante todo esse tempo, tão carinho pelas pessoas que passaram, que pregaram, que ensinaram. E hoje, às vezes, como a gente tem muita Bíblia, eu tenho coleção de Bíblia, né, porque a Bíblia tem de várias versões e tudo mais, eu tenho a minha coleçãozinha de Bíblia em casa. Vocês também têm? Um aplicativo, você tem várias línguas, e dentro de cada língua, várias versões de Bíblia. E às vezes, por a gente ter tanta opção de Bíblia na nossa frente, a gente começa a achar que é um negócio, tem em todo lugar, no dia que eu precisar eu vou conseguir achar, toda casa tem uma Bíblia, não sei o quê. Mas a gente não pode deixar que esse excesso
de Bíblia no mundo possa atrapalhar o nosso contato com ela. A gente fala, eu queria ouvir Deus falando comigo. E a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz. A gente tem aqui Jesus, os discursos que Jesus fez, alguns transcritos para a gente poder ouvir. Você quer ouvir a voz de Deus? Está aqui, ó, Jesus falando, através de vários e vários anos. Deus através do povo. E é por isso que hoje que eu quero lembrar de vocês de 5 coisas, que são muitas que você precisa para... É bom sempre você ter em mente na hora de estudar a Bíblia, mas eu quero focar em 5 principais. 5 coisas que a gente não pode esquecer. E a primeira delas tem a ver com isso, com o Espírito Santo. Orar. Abram suas Bíblias em João, capítulo 16. Jesus aqui é um dos capítulos que Jesus mais... Acho que no Evangelho de João é o capítulo que Jesus mais fala do Espírito Santo. João, no capítulo 16, Jesus está falando da vinda do Consolador e a gente vai ler o verso 13. A gente vai ler o verso 13. Vamos lá. Inclusive, se vocês depois quiserem esse PDF que eu estou apresentando, só pedir, viu? É de graça. João 16, verso 13, fala o seguinte: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará por toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, a gente tem a vinda do Espírito Santo, dentre as várias coisas que Jesus está falando no capítulo, de como o Espírito Santo vai trabalhar com a humanidade enquanto Jesus estiver longe. Uma das coisas é ele sendo o guia através da verdade. E vocês já devem ter ouvido que existem algumas coisas que a Bíblia fala que são verdade. Deus, Jesus, o Espírito é a verdade, a palavra é a verdade, a lei é a verdade. Então, o Espírito vai guiar por meio de tudo isso. E Jesus, um pouco antes, já tinha dito, né, que o conhecimento da verdade, essa verdade, a sua palavra, a sua lei, a sua existência como Deus, isso nos liberta de tudo que é ruim, de tudo que é mal, nos transforma. Então, a guia do Espírito Santo é extremamente essencial. Não tem como você fazer um bom estudo da Bíblia sem o Espírito Santo. A gente tem... Não sei se vocês já foram em bienais e tiveram a oportunidade de encontrar autores de livro. O cara escreveu um livro e você vai comprar o livro dele, pegar o livro dele e vai sair autografado. Ele vai poder até comentar alguma coisa do que ele escreveu. Tem a Bienal, tem às vezes um lançamento nas editoras, mas a Bíblia é o livro que, se você quiser ler 3 horas da manhã, o autor vai estar lá com você para te ajudar. É um privilégio que a gente tem que a gente não pode esquecer e não pode deixar de aproveitar. Se o Espírito Santo está se dispondo a estar 24 horas, querendo ensinar, que toda vez que a gente, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, a gente falando da palavra, ele vai estar lá nos instruindo, nos guiando, a gente tem que aproveitar desse privilégio. A gente tem que pedir, e pedir diretamente, não é orar, Senhor, eu estou abrindo a Bíblia, fale comigo, mas dizer que o teu Santo Espírito, aquele que escreveu, possa falar comigo. Isso é mais pessoal, ser mais direto, mais íntimo com Deus. Então a oração é o primeiro passo. A gente começa orando, a gente ora durante todo o processo. Cada coisa que a gente estiver meditando, a gente vai orando para que o Espírito fale a gente de alguma forma. Às vezes é uma lição que aquela história vai contar, que a gente precisa aprender na nossa vida. A gente, às vezes, é simplesmente uma frase que Jesus falou, que era exatamente a frase que a gente precisava ouvir. A gente está num momento de dificuldade, e às vezes é aquele verso lá, você não precisa nem estudar muito profundamente. A própria palavra ali, naquele contexto, era Jesus falando para aquele povo, era a mesma coisa que Jesus está falando para a gente. Já aconteceu muito isso comigo. E eu sei que já aconteceu com vocês também. E é um prazer muito bom. Você fica, cara, a Bíblia, tanto tempo escrita, foi diretamente para o que eu estava precisando. Eu vim para o culto e o pregador falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Nossa, que legal. Que a gente faça isso. E a oração vai nos ajudar muito a isso. Mas no processo do estudo, Judá, pode passar? A gente tem que saber o quão pouco nós sabemos. Reconhecer que a gente é falho, miserável, pecador, a gente não tem conhecimento, a gente não sabe de tudo. E um exemplo que eu queria dar para vocês é em Marcos. Volte aí para o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9. Capítulo 9 de Marcos não está falando especificamente do estudo da Bíblia, mas vocês vão entender o que é que isso interfere nesse ponto que eu acabei de falar. O Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9, no verso 24,
Na verdade, a gente tem aqui, a partir do verso 14, né, a cura de um menino que estava possesso. E no verso 24 tem uma declaração muito marcante. Porque a gente tem o seguinte. Eu vou botar a partir do verso 22, né? O pai falando para Jesus. Muitas vezes tenham lançado no fogo para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E o que Jesus respondeu? Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Um principal passo que o pai ali fez naquele momento era reconhecer que ele não tinha fé o suficiente. Porque se ele dissesse, eu tenho fé, e botasse, o que é que o senhor está falando? Essa minha declaração foi com fé. A gente sabe, talvez Jesus continuasse falando com ele, depois até curasse o rapaz, porque Jesus curava cidades inteiras pelo caminho. Mas a atitude daquele rapaz demonstrou uma necessidade, um pedido por mais fé. Pedro, quando Jesus encontra ali na grande pesca, Pedro reconhece, Senhor, a parte de mim que eu sou o quê? Sou pecador. Então, assim, esse reconhecimento do nosso momento, do nosso status, diante de Deus e diante da sua palavra, é o que vai fazer a grande diferença. Por quê? Porque a gente lê a mesma história todos os anos quando está fazendo o ano bíblico, quem faz o ano bíblico. E a gente vai ler a história achando que a gente já sabe o que aquela história vai contar. E esse simples fato, eu vou ler Davi e Golias. Eu já sei a história de Davi e Golias. É uma facada para o Espírito Santo poder, já está dificultando a atitude do Espírito Santo mostrar algo novo. Quando a gente falou na escola sabatina hoje, né, às vezes Jesus arromba a porta para falar, para chamar, mas quando a gente faz isso é como se a gente trancasse um pouquinho mais, botasse uma tramela na porta, para não deixar o Espírito Santo falar. Porque a gente está dizendo, não, eu já sei de tudo desse texto. Quando você começa a se envolver com o mundo acadêmico, você descobre que tem gente que passa a vida toda estudando um capítulo da Bíblia. E faz livro, e faz mais livro. Eu escrevi só sobre isso daqui, só sobre esse assunto. E o cara parece que não para de tirar coisa daquele capítulo. E você fica, meu Deus do céu. Como é que pode um capítulo só e o cara faz um livro do capítulo? Eu estudei agora esse ano, na matéria de Cristologia, os 5 primeiros versos de Hebreus. Hebreus do 1 ao 5. E a gente passou uma semana inteira em Hebreus do 1 ao 5. Só. Ele falava, e o professor falava, e anotava, e puxava, e marcava, e não sei o quê. A gente não pode nunca achar que a gente sabe de tudo. E mesmo depois de uma semana estudando Hebreus capítulo 1, o que é que eu descobri? Que eu não sei Hebreus capítulo 1 ainda. Você termina, é tipo aquele negócio, você termina a escola, né, achando que sabe de alguma coisa, chega na faculdade e descobre que é um mundo novo ainda. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente não pode achar que a gente já sabe do que vai ler. Eu, por muito tempo, retomando o exemplo de Davi e Golias, achei que Golias, quando recebia a pedrada, ele caía para trás. Mas Golias cai para frente na hora que ele recebe a pedrada. Porque Golias está indo em direção a Davi, Davi joga a pedra, a pedra não mata Golias, deixa ele tonto. E ele cai no chão. O que mata Golias é a espada. Então, e o que é que isso significa? Quando Golias cai de cara no chão, capítulos antes em Samuel tinha falado da estátua do templo de Dagon. Quando a Arca da Aliança foi colocada dentro do templo de Dagon, a estátua caiu com o rosto em terras. E quando eles botaram de novo, a estátua caiu e a cabeça e as mãos foram cortadas. Então, quando Golias cai com a cara no chão, para aqueles que sabiam do que tinha acontecido, e principalmente para o autor que está falando para a gente, é para a gente lembrar, a luta não era Davi e Golias, era Deus com Golias. E Deus venceu da mesma forma que ele venceu a estátua lá de barro, jogando no chão e cortando a cabeça. Algo novo, e eu tive que ir para o curso de teologia para descobrir isso. Porque eu achava que eu já conhecia a história de Davi e Golias. Outra coisa que a gente tem que fazer, o terceiro ponto que a gente não pode negligenciar no estudo, atenção com as palavras. A Bíblia, ela não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico e em grego. E algumas partes até do Novo Testamento tem gente que vai falar que foi escrito primeiro em hebraico e depois traduzido para o grego. Então a gente tem que entender que, por mais que a gente esteja lendo em português, tem coisas muito importantes na língua original. E por que eu selecionei Gênesis 22? Vamos lá para Gênesis 22. O que é que Gênesis 22 tem a ver
com isso, com atenção com as palavras? Será que foi algo que Deus falou para Abraão aqui, que vai ajudar a gente nisso? Oi? Sim. Uhum. Uhum. Que é o dos acréscimos nos mais antigos, nas traduções mais antigos. Não João. O outro, João pegou, traduziu o grego, e quando ele traduziu, ele viu que uma parte não era do original. Pronto. Tem algumas partes na Bíblia, então, só fazendo esse parêntese, que você vai ver entre parênteses ou em colchetes, que é porque, como o texto ele era transcrito, não tinha rede social para você postar, fazer um artigo na internet, não. Você escrevia na mão, fazia várias cópias, e cada cópia você mandava para um lugar. Só que alguns textos as pessoas acrescentavam na nota de rodapé, botavam do lado da página, mesmo os antigos mesmo, colocando como algo importante, que foi mantido. Algumas coisas que eram de tradição, algumas coisas que, por exemplo, o final do Pai Nosso, né, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Isso é um dos acréscimos. O texto mais antigo não tem. Então, algumas coisas assim, que foram colocadas de lado, e o autor disse, não, isso daqui vale a pena manter, não está no mais antigo, mas eu vou botar entre parênteses para saber que os cristãos, durante os séculos, mantiveram aquele texto ali no meio da palavra. Você falou alguma coisa, Paulo? Não atrapalha. Sim, exatamente, você tem que saber olhar. Nada, Marcelo, tamo junto. E o texto de Gênesis 22, no verso 2, Deus falando com Abraão, né? Ele chama Abraão, Abraão, eis-me aqui. Ele fala, pegue o seu único filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Por que esse verso? Inclusive vai ficar aqui a minha homenagem ao Dia dos Pais, né, que nós estamos em período de festa do Dia dos Pais. Mas é o seguinte, por que atenção com as palavras? Já passou 22 capítulos da Bíblia, e em nenhum momento o autor, lá no original, embora algumas traduções vão aparecer a palavra, mas em nenhum momento o autor tinha usado a palavra amor, em hebraico, que é ahavá. Então, passou 22 capítulos e o autor nunca utilizou a palavra amor. Nesse capítulo, ele usou pela primeira vez. E toda vez que alguma palavra aparece pela primeira vez, toda vez que num capítulo uma palavra se repete bem muito, é porque aquela palavra é muito importante. E o que é que esse texto, esse verso nos fala? A primeira vez que Moisés escreveu a palavra amor, depois já quase no meio do livro de Gênesis, e a partir daqui a palavra começa a aparecer mais vezes, ele usa num contexto de pai e filho, que nos aponta para o texto mais famoso da Bíblia, né? Gênesis 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Esse aqui é o Gênesis 3,16 do Antigo Testamento, vamos dizer assim, né? Na história, no momento. Então, o que é que acontece? Uma palavrinha, a primeira vez que ela está aparecendo, ela está nos ensinando algo novo. Por isso que a gente não pode ler simplesmente por ler. Por isso que a gente tem que olhar. Claro, eu não vou ter a oportunidade de, às vezes, olhar num texto, saber que é a primeira vez que aparece a palavra em hebraico ali. Mas quando você vai começar a estudar e ser mais direcionado no seu estudo, não simplesmente ler, você não vai ler só a Bíblia, você vai ler autores, pastores, teólogos, e eles vão comentar para você. Eles vão chegar para você e vão dizer, olha, essa é realmente a primeira vez que aparece, essa ênfase aqui é diferente. Quando vocês vêm para a igreja, quem estiver pregando aqui vai estar fazendo esse papel. Eu passei agora o final da semana, preparei isso bonitinho para trazer para vocês mais fácil. Da mesma forma, os próximos pregadores vão ter gastado um tempo, vão ter pesquisado, vão ter lido Espírito de Profecia, vão ter lido a Bíblia, autores adventistas, até alguns autores não adventistas, e vão mostrar para você coisas novas, e vão incentivar você, na sua casa, a estudar mais. Comprar talvez um comentário bíblico e ler, e
fazer um estudo acompanhado com comentário bíblico, com espírito de profecia e ser mais direcional no seu estudo. O que eu estou falando aqui hoje é para mostrar que a Bíblia não é tão simples e a complexidade dela é muito linda. Quando você começa a entrar um pouco mais fundo, você tem um mundo novo. Você vê que tem muita coisa que a gente não fala, que a gente não estuda, mas que está lá na cara. E a gente tem, de novo, um pouco daquele arder no coração, né? Encontra Jesus mais vezes no Antigo Testamento, momentos em que ele aparece, momentos em que ele fala, momentos em que pessoas agem em reflexo como Jesus vai agir no Novo Testamento. E isso nos deixa empolgado. Isso nos deixa feliz. De cara vai ser difícil, mas de pouquinho em pouquinho, começa orando, eu vou me permitir fazer perguntas para o texto bíblico. Eu li aqui o capítulo, eu não vou ler o capítulo e vou dizer, é verdade, amém. Surgiu uma dúvida, pergunta. A gente tem um programa no Novo Tempo, né, do Leandro Quadros. Se você tem coragem de perguntar, a Bíblia tem coragem de responder. Então faça as perguntas para a Bíblia. Eu li o texto aqui de Abraão e fala, nossa, mas quantos anos tinha Isaac? Sexta-feira passada a gente teve um estudo no Querigma que foi só sobre esse capítulo, né? Por isso que eu trouxe ele. Quantos anos tinha Isaac? Isaac tinha quase seus 20 anos. Isaac não era mais uma criança. Beleza. Aí como é que eu posso procurar isso? Nos capítulos anteriores fala um pouco sobre uma festa de amadurecimento de Isaac, que a gente tem a ideia que seria a festa tradicional dos 12 anos, né? O Bar Mitzvah e tal. Então, então Isaac já era mais velho, não sei o quê. Mas Abraão, onde é que é esse monte para onde Abraão está indo? Aí pega o mapa e olha, é aqui. O Deus proverá, o que é que isso tem a ver? Como é que fala? Essas perguntas, façam perguntas para o texto bíblico. Não tenham medo. Se você está orando com a guia do Espírito Santo, as perguntas vão ser respondidas. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez na eternidade. Mas vão ser em algum momento respondidas. Então, atenção com as palavras, pesquise, pergunte para alguém que você sabe, um dos anciões, estudiosos da Bíblia. Os pastores, chega para o pastor, tem um amigo, pergunte para mim se você quiser perguntar também. A gente está aqui, o Luiz, todo mundo aqui tem um momento de estudo com a Bíblia e sabe de alguma coisa. Eu sei que a Maisinha, pequenininha do jeito que ela pode contar um jeito que ela conta a história, vai me fazer aprender algo novo. Então, todo mundo aqui é um professor em potencial, se já ainda não for um professor, mas tem oportunidade de aprender mais, né? E fazer o curso, a graduação da Bíblia, né? E aí, o quarto ponto que eu pedi para passar é a atenção com os nomes. Gênesis 32, passem algumas páginas. Por que atenção com os nomes? Porque a gente não tem muito essa cultura. Eu não sei quantos de vocês sabem o significado do nome de vocês. Só precisa levantar a mão. Quantos aqui sabem o significado do nome de vocês? Pronto. A gente, às vezes, hoje não tem muito essa questão de saber o que é que significa meu nome. Mas, na época que a Bíblia foi escrita, o nome era um negócio muito importante. E por que Gênesis 32, 28? Porque Deus trocava o nome das pessoas. Acontecia coisa importante, e era tão importante que Deus dizia, vou trocar teu nome. Você que seu nome apontava para uma coisa, eu quero agora que aponte para outra. Que o seu nome tenha um significado novo. E aqui no episódio do capítulo 32, é a história de quem? De Jacó. No capítulo 32, no verso 28, depois do momento da luta dele com Deus, verso 28, né, Deus fala com ele, né, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então a gente vê uma bênção no nome dele, um lembrete ao homem que lutou, né, e o homem que prevaleceu, que deixa para trás um pouco a história do nome dele, de enganador, de tudo aquilo que ele tinha feito, né, que tinha a sua história, o seu significado. E por que eu estou falando atenção com o nome? Na Bíblia, o autor escolhe quem ele põe o nome e quem ele não coloca. Por mais que a gente tenha o nome de todo mundo na Bíblia, a maioria, eu acho que se a gente parar para pensar, você vai pensar, poxa, não, mas todas as histórias têm o nome de alguém da Bíblia. O cara que está na história, o autor sempre cita o nome. Tem uma história em 1 Reis, que é do homem de Deus e do velho profeta velho.
Homem de Deus e profeta velho. Ela passa a história inteira e o nome deles é Homem de Deus e o profeta velho. Eles passam mais de um capítulo, acho que 2 ou 3 capítulos, e é o Homem de Deus e o profeta velho. E aí, o que isso significa? O autor podia ter dito o nome dos caras. Passou tanto tempo contando a história deles, ele podia ter dito. Por que ele não disse? Porque às vezes o nome não tem muita relevância naquilo que a história está contando. O nome não vai acrescentar nada quanto a quem aquela pessoa é. Quando você vai vendo, principalmente ali nas histórias dos reis, né, a partir de Samuel e tudo, você vê que o nome aponta para um negócio, para coisas muito importantes na vida de cada um. O nome, por exemplo, de Saul significa pedido. E era um nome comum, porque as pessoas, os casais, pediam um filho a Deus e quando recebiam, diziam, vai chamar Shaul, porque ele foi pedido. Só que qual é o lance? Saul, ele foi o primeiro rei pedido por Israel também. O nome está apontando para um outro detalhe da história. Outra coisa, Saul era da tribo de Benjamim. E Saul não terminou a vida muito bem. E Deus tem o costume de, nas histórias, trazer pessoas com nomes parecidos para redimir, vamos dizer assim, aquela história que podia ter sido tão boa. Exemplo, Ruth, ela era moabita. O povo de Moabe não tinha uma boa história com Israel, mas a história de Ruth meio que conserta isso. Saul, filho da tribo de Benjamim, não teve uma boa história com Deus. Saulo, da tribo de Benjamim, conhecido como Paulo, teve uma boa história com Deus. É uma forma de Deus mostrar também, olha, como que poderia ter sido bom se Saul tivesse realmente se entregue, né? Aceitado a guia do Espírito Santo. Quão poderoso ele poderia ter sido para os filhos de Israel. Então, atenção com nomes. Pesquisa na internet o significado daquele nome, lê, lembra, decora. Primeiro comece pelo seu nome, se você ainda não sabe. Pesquise o significado do seu nome. Depois vai e comece a ler. Eu vou ler hoje a história de Davi e Golias. O que significa Davi? O que significa Golias? O que é que isso tem a ver na história? O que é que isso pode me acrescentar? E sempre buscar conhecer mais. Não tenha medo de se aprofundar. E aí, Judá, pode passar? O último ponto focal que eu queria que a gente falasse é não tenha medo de se aprofundar no texto bíblico. Aquilo que a gente falou, né? Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de responder. Você fazendo, orando, pedindo ao Espírito Santo que guie você no seu estudo, que seja algo intencional, que aquilo que você está buscando aprender, os textos que você está lendo, falem e transformem a minha vida de alguma forma e me ajudem a ensinar aquilo para outras pessoas. O Espírito Santo vai guiar no processo. Às vezes a resposta não vem na hora, demora dias, meses, anos. Às vezes você vai estar lá no futuro e, poxa vida, está aqui, achei o texto, li tantas vezes esse texto e agora é que ele me deu a resposta para uma dúvida que eu tinha desde o princípio. Então, não tenham medo. Não tenham medo. Vão fundo. Perguntem, estudem. Leiam a Bíblia. Leiam na Almeida Revista Atualizada. Leiam na Almeida Revista Revista Atualizada, Corrigida, Fiel. Na Nova Almeida. Na NVT, na NVI, na King James. Leiam em todas as versões que vocês puderem, porque cada uma vai trazer algo novo. Cada uma vai trazer uma mensagem. Se você tiver a oportunidade, tem vários sites que mostram paralelos, ou até mesmo traduzem direto dos textos originais. Se você puder também. Mas Jean, eu não consigo fazer isso sempre. Não, você não precisa pegar um capítulo sempre. Você pode fazer com um verso. Pega um verso, o verso que você mais gosta, que você sempre gosta de citar, de escrever nos papéis, nos cadernos. Estude aquele verso, aprenda ele, e vai, olhe qual o contexto do capítulo, faz um papelzinho, escreva um mini artigo sobre aquele verso que você mais gosta. O que é que você pode tirar daquele verso? Faça um sermão sobre aquele verso, e chegue aqui e fale com os anciões, olha, eu queria pregar, eu fiz um sermão sobre o meu verso favorito. E tenho certeza que vamos junto, Escola Sabatina, PG, você vai ter o seu momento de também ensinar e passar esse conhecimento para frente. Se todo mundo aqui estudar um capítulo, a gente vai ter já vários capítulos da Bíblia para poder comentar e aprender mais. A gente vai poder ser mais direcional. E mesmo que às vezes você não precise ir tão fundo para achar a coisa legal, a bênção, né, a pedra preciosa,
Às vezes você só vai ler mesmo e aquilo já vai ser o suficiente para você, e isso vale. A gente não pode negligenciar por isso o estudo mais aprofundado. Tem os estudos que a gente vai ler, que a gente vai simplesmente meditar em oração, vai ler um salmo e vai fazer daquele salmo a nossa oração. Mas a gente também não pode deixar de lado completamente saber um pouco mais da história, saber um pouco mais de tudo. E comece pelo que é favorito seu na Bíblia, o seu livro favorito, o seu verso favorito, o seu autor favorito. Que aí você vai pegando gosto para ler os outros, que você às vezes não tem muita paciência. Vai gostar de ler genealogias. Eu vou trazer um dia só para falar de genealogia aqui. Porque genealogia também tem coisa legal. A gente pula, eu pulava. Eu passava assim, opa, genealogia, próximo capítulo. No ano bíblico, quando está ali em Gênesis, em genealogia, né? Bom que o ano bíblico parece mais curto. Eram 3 capítulos, eu só li 2 porque um era só genealogia. Mas não pode, tem que ler genealogia também. Tem coisas importantes. E aí eu vou pedir para o Judá passar, que eu trouxe um texto de Ellen White, do Testemunhos Seletos, que é o seguinte: aqueles que não confiam no próprio entendimento vão à fonte de luz, aquele que inspirou as Escrituras, e com humildade de coração pede a Deus sabedoria e a recebem. Há minas de verdade ainda por descobrir, por parte do fervoroso pesquisador. Cristo representou a verdade como um tesouro escondido em um campo. Não está logo na superfície para encontrá-lo, é preciso cavar. Mas o nosso êxito em encontrá-lo não depende tanto da nossa capacidade intelectual, como da nossa humildade de coração e da fé que se apropria da ajuda divina. Então, assim, o que ela está falando aqui, né? Comentário que vai fazer o nosso resumão de hoje. Eu não sei pesquisar muito a fundo. Eu não sei os autores, não sei quem é que escreve sobre isso. Não sei ler grego, não sei ler hebraico. Eu não sei onde começar, eu não sei para onde terminar, se isso é o suficiente, se isso é muito, se isso é pouco. Eu não sei. Mas qual é o segredo do sucesso no estudo da Bíblia, né? Qual é o ponto que tem que fazer parte? Não é o que você sabe que vai importar. Porque ninguém chega na escola sabendo de tudo, senão não ia para a escola. É a humildade de reconhecer e buscar o conhecimento. A humildade de saber e de buscar na fonte a resposta. Eu não sei o que é que eu posso achar de novo na história de Abraão e Isaac aqui no capítulo 22. Por mais que seja uma história muito bonita, eu não sei o que é que eu posso achar de novo. Mas, Senhor, que o meu estudo da Bíblia hoje não seja como de sempre. Eu vou ler em todas as versões em português que tiver. Já que eu não posso ler em outra, vou ler em todas as versões em português. Eu vou procurar, eu vou pedir, Senhor, abra meus olhos para que eu veja coisas novas, para que eu não fique achando que eu já sei de tudo, que eu já li tudo, que eu escreva, que eu anote, que o Senhor, durante o dia mesmo, me lembre daquele verso que eu li, que alguma coisa aconteça na minha vida durante os dias para me servir de lição. Jesus pregou tantas vezes ali no momento, utilizando exemplos naturais, para que as pessoas, quando tivessem contato com aquela natureza de novo, elas lembrassem das palavras dele. Claro que era para se familiarizarem, entenderem a mensagem, mas também quando elas estivessem num campo, elas iam lembrar do joio, do trigo, elas iam lembrar da semeadura, né, a lição dos jovens de hoje, do plantio, da colheita, eles iam lembrar da pesca. Toda vez que Pedro passava e via o pessoal pescando, eu tenho certeza que ele lembrava do que ele tinha sido chamado para ser. Então, assim, seja direcional. Vá e não tenha medo. Por quê? E aí eu vou terminar com o verso chave para a gente hoje. Judá, pode passar? O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que eu desejo e prosperará aonde quer que eu enviar. Minha palavra não volta para mim vazia, né? Isaías 55, 11. Então, não tenha medo, porque o que você fizer, o que você estudar, sendo intencional, mesmo que seja simples, mesmo que seja complexo, de alguma forma Deus vai usar isso para a sua vida e para a vida daqueles que são ao seu redor. Aquilo vai servir de alguma coisa, porque nenhum estudo da Bíblia é inútil. Não tem nada que você vai estudar, que você vai ler, que você vai ouvir um sermão, que não vai servir de nada. Porque a palavra de Deus nunca volta para ele vazia. Ela sempre produz frutos onde ela vai. Então, que a gente deixe que produza nos nossos corações e que a gente transmita ela
para produzir nos corações de outros também. Que a gente possa entender de temas como o amor, temas de como a aliança, como os mandamentos de Deus, que a gente possa entender o quão tudo isso é importante para a nossa vida. Que a gente possa ver com novos olhos o que representou o sacrifício de Jesus. Que a gente possa se emocionar mesmo, porque Deus nos criou seres emotivos, que a gente possa entender e sentir com o nosso e sentir e racionalizar também tudo que Deus nos fez para ser, que a gente possa se relacionar com a Bíblia também, relacionar com a palavra dele, sentir a presença dele, saber nos tempos difíceis que ele está com a gente, que a gente vai passar por dificuldade, até as coisas ruins vão cooperar para o bem, que a gente vai passar por momentos difíceis e, se preciso for, ele vai abrir os nossos olhos, igual como ele fazia com Eliseu, para a gente ver a ruma de carruagem de fogo ao nosso redor nos protegendo. Então, o meu pedido para vocês hoje é o seguinte: estudem a Bíblia. Aprendam, leiam, preguem, mas tenham nela não simplesmente mais um livro no seu celular, não simplesmente mais um livro na sua bancada, não simplesmente mais um livro na sua bolsa, debaixo do braço, mas que ela seja a palavra, que você entenda que aquela é a palavra de Deus, escrita. Deus teve o trabalho durante 1.600 anos para escrever e agora durante mais 2.000 anos para manter ela nas nossas mãos. Que a gente não negligencie isso. Porque a gente vai ver pessoas falando mentiras, pregando mentiras, e se a gente não souber o que a Bíblia fala, a gente não vai saber dizer que aquilo é errado. Às vezes vão estar aqui no púlpito, pode falar um negócio, uma besteira, e a gente não vai poder saber. Vai achar que é só porque a gente está aqui que a gente está seguro. Eu posso estar falando besteira. Eu, na minha sinceridade, eu não estou falando besteira. Mas, como é que vocês vão saber? Vocês vão ter que estudar. Vocês vão ter que ler a Bíblia. Vocês vão ter que descobrir por vocês mesmos. Sempre duvidando também do que vocês acharem que é a verdade. Porque a única verdade que a gente tem é a palavra. Então, que a gente lembre que aqui está a fonte de verdade. Eu posso estar errado. Eu posso levar coisas erradas minhas para o meu estudo da Bíblia. Isso acontece muito. Nossos pressupostos. Posso encontrar outras pessoas pregando, falando coisas erradas. Mas é aqui que eu tenho que me firmar. É no que está escrito aqui. E para isso eu tenho que conhecer. E só se conhece se relacionando. Lendo, estudando, orando. E esse é o meu pedido para vocês. Eu espero que durante essa semana, de alguma forma, vocês sejam incomodados mesmo. Para ler. Para fazer do seu momento com a Bíblia um momento mais firme. Um momento mais... Eu quero estudar a Bíblia. Não vou só ler por causa de um costume. Leiam, estudem, preguem, postem para os seus amigos, conversem com eles, liguem. Cara, eu descobri um negócio legal. Estudem a Bíblia. Vai ser uma bênção muito grande na vida de vocês e eu tenho certeza que aquilo que Deus ensinar para vocês vai ser de grande valia e de grande transformação. Porque a gente ainda tem muito que aprender sobre o seu amor, sobre a sua graça, sobre a sua misericórdia, sobre a salvação, sobre a sua vinda, sobre a sua primeira vinda. A gente ainda tem muito que conhecer. Então, que isso possa ser o nosso incentivo. Cecília vai cantar mais uma música agora no final. Eu peço que você, durante esse momento de louvor, vocês façam suas orações, tanto de acordo com a mensagem que estiver sendo cantada, mas também com aquilo que vocês tiverem no coração de vocês, que vocês querem aprender, que vocês querem buscar, e que cada dia mais a gente possa se aproximar de Deus. E no final da música, eu vou fazer uma oração e a gente vai poder encerrar. E que nós venhamos a aproveitar enquanto podemos ser a Bíblia, né? They have children just like you. They have but
Let them choose to live this one life here on earth and reject Jesus and be damned. But let them choose to believe in the rule of Jesus and live forever. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar, e no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão, e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por
Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado porque hoje a gente tem o privilégio de estar na tua santa casa, de podermos abrir a tua palavra, de podermos estudar e devido ao avanço tecnológico e tudo, o Senhor nos deu muitas possibilidades e várias pessoas tempos atrás não tinham de estudar, não tinham de aprender, não tinham como ler. E hoje nós temos tudo na palma da nossa mão. Às vezes na mesa da casa pelo computador, pelo celular, às vezes a gente tem mesmo várias bíblias, vários livros em casa que a gente pode usar para aprender, para ler. E a gente agradece porque a gente sabe que isso faz parte do seu cuidado, da sua atenção para que o seu povo, todo mundo hoje possa se preparar para a tua volta, para o grande dia. E possa se preparar porque a gente não sabe quando a morte vem, então a gente precisa estar hoje. Hoje é o dia da salvação, Paulo vai dizer. Hoje é o dia de escolher, hoje é o dia de nos colocarmos diante de ti, porque o Senhor nos chamou. A gente não tem que ter dúvidas sobre um chamado de ti, porque a Bíblia já deixa clara. Então, por favor, Senhor Deus, nos ajuda a lutarmos contra quem nós somos, contra o pecado, e aceitar esse chamado que o Senhor nos faz. E começando a buscar para aprender mais sobre para onde o Senhor quer que a gente vá, o que o Senhor quer que a gente fale, como o Senhor quer que a gente use os nossos dons. Para que não só como pessoas nós possamos nos desenvolver, nos tornarmos novas criaturas através da tua ação, mas também como comunidade, como pessoas unidas com o mesmo propósito e alcançando mais da nossa família, vizinhos, amigos, enfim. E de alguma forma o Senhor possa nos usar. E eu sei, Senhor Deus, nós todos sabemos que o primeiro passo disso é a entrega. Então hoje a gente vai orar pela nossa entrega. Que o teu Santo Espírito nos incomode, que o teu Santo Espírito nos mostre o caminho, nos mostre o passo que devemos dar, a direção que devemos seguir, e que através da tua palavra o teu Santo Espírito possa agir de maneira poderosa na nossa vida, nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, que aquilo que é de errado, que a gente carrega, que aquilo que é de ruim, que não vem de ti, possa ser apagado e colocado algo novo. Que o Senhor tire o nosso coração e coloque um coração de carne, e renove dentro de nós com o teu Espírito, que nós possamos sair hoje novos, diferentes, mas a cada encontro contigo, melhores, mais parecidos contigo, mas de acordo com a tua vontade. Que o nosso estudo da Bíblia não seja mais como era antes, seja mais direcional, que seja mais proposital, e que nós possamos ver os frutos que a tua palavra vai carregando para onde quer que ela vá, e que isso possa nos dar motivo para continuar estudando. Nós comecemos com o que é fácil, mas que o Senhor nos leve a águas profundas, para que a gente possa apreciar a vastidão daquilo que o Senhor tem preparado e do que o Senhor quer fazer conosco. Nós te agradecemos, Senhor, desde já, porque nós sabemos que, independente daquilo que for acontecer conosco, nós pedimos para que seja feita a tua vontade, pelo teu nome. E por isso nós oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar aí hoje, faça o exercício hoje. Escolha um exercício para hoje. Eu vou estudar um verso favorito. Eu vou estudar o meu capítulo favorito. Faça esse exercício que você não vai se arrepender nem um pouquinho.